No limite da matéria grosseira. Primeira parte. Milhões de seres humanos terrenos se denominam buscadores, mas não o são. Entre a busca humilde e a pesquisa arrogante e vaidosa existe uma grande diferença. Mesmo assim, eles se denominam buscadores da verdade e até presumem já serem sábios nesse pesquisar. Poder-se-ia classificar tal presunção simplesmente como ridícula e grotesca se tantas vezes não tivesse perigos em si, fato que sempre ocorreu, pois pesquisar, perscrutar é apenas trabalho do raciocínio. O que pode, porém, esse raciocínio, que provém de cérebros de matéria grosseira, e por isso também sujeitos às leis primordiais da criação de matéria grosseira, pesquisar do que é espiritual, do qual em espécie nada tem de análogo. Nesse único fato, inteiramente natural, já tem de malograr tudo. Já no limite da parte fina da matéria grosseira, o ser humano não pode prosseguir com sua vontade de pesquisar. A matéria fina é e permanecerá para o raciocínio humano uma espécie estranha, com a qual não pode estabelecer ligação. Sem ligação, porém, nunca pode haver uma compreensão, nem mesmo um enxergar ou um escutar, menos ainda um pesquisar, examinar ou classificar nos conceitos de matéria grosseira, que, ao raciocínio, não podem faltar, como prova de que se encontra sob as leis de matéria grosseira, às quais permanece firmemente ligado. Assim, cada buscador de até então, ou pesquisador espiritual, permaneceu sempre estreitamente ligado à matéria grosseira e nunca pôde ir além de seus limites mais finos, mesmo com reais feitos de valor. A lei primordial da criação o retém ferreamente. Não há para ele qualquer possibilidade de prosseguir. Por essa razão, tinham também de malograr frequentemente, de modo tão calamitoso, muitas das chamadas comissões examinadoras, que se dignavam a examinar propriedades mediúnicas e os seus resultados, ou se sentiam incumbidas disso, no que se refere à sua legitimidade, a fim de pronunciar um julgamento, segundo o qual a humanidade devesse se orientar. Calamitoso malogro esteve sempre ao lado desses examinadores, embora quisessem deixar parecer o contrário, acreditando também eles mesmos, certamente, no seu julgamento. A consequência das inflexíveis leis da criação, porém, prova o contrário e fala contra eles. Qualquer outra argumentação é contra a imutabilidade das leis divinas, portanto, obra humana falsa e errônea, à qual a baixa vaidade e a presunção da mais estreita limitação servem como motivo propulsor. Pelo mesmo motivo, também os tribunais terrenos enfrentam hostilmente todos os acontecimentos de matéria fina, porque simplesmente não estão em condições de se familiarizar com coisas que se encontram tão extremamente distantes da sua compreensão. Isto, porém, é erro deles próprios, como consequência de seu estreitamento, que criaram para si devido à indolência de seu espírito,
o qual deixam calmamente dormir, enquanto consideram o raciocínio terreno, que se origina da matéria grosseira, como seu espírito, prezando-o como tal. Não são sempre, absolutamente, erros daqueles a quem eles intimam. Não obstante, jamais hesitaram em julgar coisas que não compreendem de modo contrário às leis divinas. Mais ainda, devido a essa incompreensão, muitas vezes procuraram atribuir a reais fenômenos de matéria fina, bem como espirituais, o propósito de consciente mistificação, de fraude até. É a mesma maneira de agir como aquela praticada outrora pelas igrejas e juízes profanos nos processos contra a bruxaria. Nada diferente. Não é menos repugnante e mesquinho, e infringe do mesmo modo todas as leis primordiais da criação, como naquela época. Exceções onde embusteiros de verdade procuram explorar uma coisa em benefício próprio encontram-se em todas as espécies de atividade desses seres humanos terrenos, sem que por isso se deva tratar toda a classe de antemão sempre com desconfiança. Em cada ofício, bem como em cada ciência, em todos os ramos das diversas profissões. Mas esses, por fim, são também reconhecíveis sempre sem dificuldades, visto que a má intenção não pode se esconder permanentemente. Por isso deverá parecer tanto mais evidente ao observador sereno a esquisita hostilidade dos tribunais terrenos, bem como de todos os seres humanos de raciocínio. Observando mais de perto, facilmente então se descobre que somente a pressão de uma total incapacidade em relação a essas coisas é o ponto de saída, o motivo propulsor para esse incondicional antagonismo e a vontade de oprimir. Hoje, realmente, nenhuma pessoa faz uma ideia da grandeza, da pureza e, com isso, da extraordinária simplicidade e da verdadeiramente fácil compreensibilidade das leis básicas na criação, pelas quais tem de se orientar as leis terrenas e as igrejas, se quiserem ser certas, justas e, com isso, também do agrado de Deus. Diferentemente, não podem e nem devem, sem causar danos para si próprias e para seus semelhantes. Para todas as criaturas, pois, nada diferente existe na criação do que essas inabaláveis leis de Deus, das quais elas se originaram e às quais também têm de se enquadrar, se não quiserem ser nocivas na criação. Também o ser humano, como criatura, tem de finalmente dar-se ao trabalho de se orientar de acordo, se não quiser destruir-se devido à sua leviandade, à sua arrogância e à sutileza do raciocínio, tão estreitamente ligada a isso. Pois o raciocínio desempenha na grande criação somente um pequeno papel, servindo exclusivamente para um movimento na mais grosseira materialidade. Aquilo que se encontra além desses limites, ele jamais conseguirá compreender, e por essa razão também jamais poderá atuar naquilo, menos ainda julgar a respeito. Todo o saber que a humanidade terrena dispõe hoje e do qual se mostra orgulhosa
move-se somente no reino da matéria grosseira, não indo além. Isso mostra quão exíguo é semelhante saber, pois a matéria grosseira é a mais baixa de todas as esferas da criação, a mais densa e a mais pesada, e com isso a mais limitada nos conceitos nesta criação posterior. Também os vossos pensamentos são de espécie grosso-material apenas, como produtos do cérebro. Pertencem à parte fina da matéria grosseira, na qual também se incluem, portanto, todas as formas de pensamentos, que frequentemente podem ser vistas pelos médiuns. Estes, entretanto, julgam que seja no reino da matéria fina ou mesmo no espiritual. Já me referi anteriormente numa dissertação sobre as formas de pensamentos. Falei também dos centros que se originam delas, mas não das regiões ou das espécies a que pertencem. Os pensamentos, bem como as formas de pensamentos, são ainda de espécie grosso-material, mesmo que pertençam à parte fina da matéria grosseira. Não são de matéria fina. A matéria fina nada tem a ver com a parte fina da matéria grosseira. É uma espécie totalmente diferente e não pode misturar-se. Pelo contrário, tem de ficar sempre uma ao lado da outra, uma vez que uma espécie diferente também se encontra sujeita a diferentes formas de leis. As leis de Deus são, sim, uniformes em cada espécie da criação. Perpassam a criação inteira, mas estas leis se apresentam, apesar da própria uniformidade, em cada espécie da criação, numa forma diferente, correspondente a essa respectiva espécie. Por isso, uma pessoa também nunca conseguirá examinar ou julgar algo pertencente à matéria fina com instrumentos de matéria grosseira, dos quais fazem parte o cérebro com o raciocínio, tampouco com coisas que ocorrem no espiritual, enquanto faltar a ligação para isso, que somente é alcançável através de irradiações. Mas o caminho das irradiações para fora da matéria grosseira está vedado a todos aqueles que se comprometeram incondicionalmente ao domínio do raciocínio, que se encontra firmemente ligado à matéria grosseira e aos seus conceitos. A esses notórios escravos do raciocínio não é possível absolutamente emitir irradiações para outras regiões, uma vez que eles próprios fecharam para si os limites e deixaram atrofiar dentro de si todo o necessário para tais emissões. Os seres humanos só se arrastam ainda pelo chão, enquanto que a sua força propulsora para as alturas já desde muito os abandonou, porque não a utilizaram, não a aproveitaram mais, desde que o raciocínio que os prendeu à terra passou a ser considerado por eles como o mais elevado. Com isso, tinhais de incorrer na lei da adaptação, que atua automaticamente na matéria. Passa-se convosco como com os animais, aos quais primeiro se atrofiam lentamente as suas asas, desaparecendo depois por completo se nunca forem utilizadas. Ou, como nos peixes, cujas vesículas natatórias
para subir e parar na superfície se perdem com o tempo, quando estes se detêm permanentemente no fundo por causa das correntezas demasiadamente fortes da água. Naturalmente, isso não se efetiva depressa, de hoje para amanhã, mas somente no decorrer de séculos e até de milênios. Mas efetiva-se, e no espírito humano isso já se efetivou. Continua na segunda parte.